Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Boara aqui para nós retomarmos nosso projeto do Café com Boara. É isso aí galera. Pessoal, para quem não conhece, esse projeto é o seguinte. Todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, eu posto um vídeo curto, você pode ver um vídeo curto que tem resolução de um exercício para você treinar, né? Eu faço muitos exercícios, eu faço muitas lives, eu resolvo muitas coisas ao longo das semanas aí, dos meses para vocês, e normalmente eu vou lá e apanho um desses exercícios e coloco um videozinho com um exercício todo dia para você poder estar treinando. Lembrando, estudar exatas você precisa resolver muitos exercícios, então eu vou postar isso com bastante regularidade para vocês agora, tá? Voltar ao projeto, tá bom? Vamos ver a questão? Muito bem, pessoal, essa questão nos diz o quê? A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, foi feita com treliças, né? Feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1 para 100 no monumento real. Tá? Ele quis até reforçar para você, na escala de 1 para 100, e aí ele reforçou, ó, tá? Ó, cada dimensão linear na escala de 1 para 100 no monumento real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se ele fez uma maquete lá e tiver 1 centímetro, 1 para 100, então na vida real, lá, né, você fez a maquete com 1 centímetro, mas na vida real lá tem 100 centímetros, ou seja, 1 metro, entendeu? 100 centímetros, essa é a ideia, tá? A ideia de escala que a gente vê bastante na nossa prova de matemática também, né, do Enem. Muito bem, considere que a torre real tem a massa da torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão da torre. Ponto. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa do modelo e exercerá uma pressão de P do modelo. Tá claro? Bom, deixa eu só deslocar aqui um pouquinho, porque a pergunta está ali embaixo já. Aqui, ó, abaixo da... Aqui, só mais um pouquinho, vai. Fica tudo ali. A relação é de 1 para 100, a gente sabe, né? E ele deu as informações. Bom, aí ele perguntou: como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre a pressão da torre pela pressão do modelo? Gente, muito bem. Então é um problema que envolve escala, mas envolve pressão. Então o que a gente tem que pensar, professor Boaró? Ó, vamos com calma. Primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, ó, vou pegar e tirar uma informação importante do enunciado. Deixa eu só ver aqui onde está aqui, né? Para não escrever no lugar que está tampado. Eu vou tirar a informação do enunciado que ele falou para a gente o seguinte. Ele falou que ó, a relação é de 1 para 100. De 1 para 100, professor, ou seja, ó, o comprimento, tá, de qualquer peça, de qualquer parte na torre, tá, vou colocar só T de torre, tá bom? Corresponde a 100 vezes o comprimento do modelo. Você concorda comigo ou não? Ele falou a relação de 1 para 100, ó. Escrevi aqui em vermelhinho. Ele falou no texto lá. Está muito clara essa informação. Tá? A escala é de 1 para 100. Ou seja, se no modelo eu tenho 1 centímetro, na torre, na torre real lá, eu tenho 100 vezes 1, ou seja, 100 centímetros e assim por diante. É ou não é? Tá bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu só vou inverter aqui o jeito de escrever para você ver o quão útil isso vai ser. Tá? Então tá. L da torre é igual a 100 vezes L do modelo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o L do modelo aqui, eu vou passar o L, ó, vou passar o 100 dividindo aqui, o L da torre dividindo aqui. Quer ver o que eu vou fazer? Só para você ver uma coisa interessante. Ó, então vai ficar 1 sobre 100, passei o 100 dividindo, é igual ao L do modelo pelo L da torre. Você concorda comigo? Ó, passei o 100 dividindo aqui, o 1, e o L da torre dividindo aqui. Tá, então eu só vou fazer o seguinte agora, eu só vou inverter aqui para você ver por que eu fiz isso. Porque ao fazer isso, gente, vai ficar super legal. Ó, vai ficar super legal a relação, porque essa relação é do comprimento, né? Nós precisamos da relação de área, relação de volume. Mas se você entendeu bem isso aqui, que é muito simplesinho, pelo raciocínio que eu fiz com você, ó, é ou não é?
Então, obviamente que eu posso escrever assim, não é? Eu preferi fazer o passo anterior para todo mundo entender bem. Bom, então tá aí, né, Boarô? Tá aí. Então, o comprimento do modelo pelo comprimento da torre é 1 para 100. Certo ou não? Certo. Gente, porém, quando a gente fala de área, lembrando que a área está associada ao comprimento ao quadrado. Então, olha só que maneira tranquila de resolver. Ó, deixa eu ver se vai caber aqui. Acho que vai caber aqui. Aí eu uso aquele espaço ali para fazer a conta depois, tá? Deixa eu puxar só um pouquinho para cá, ó. Aí fica alinhado aqui, tá ótimo. Bom, então eu posso falar para você o que, professor Boério? Ó, olha que legal. A área do modelo pela área da torre vai ser igual a essa relação, só que quadrática. Ou seja, 1 sobre 100 ao quadrado. É ou não é? Porque a relação da área envolve a relação do comprimento ao quadrado. Você entendeu? Ah, que interessante, Boaro. Olha só, gente, que tranquilinho que vai sair esse raciocínio. Essa questão não é uma questão fácil, tá? Uma questão que foi considerada difícil por muita gente, porque é um pouco difícil se dar essa sacada aqui, ó, e aí ali substituir depois, como eu vou fazer para você ver. Então, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 à quarta, é ou não é? Então, ó, 10 à quarta, professor Boaro, isso. E agora aqui embaixo, professor Boaro, vamos lá. Então, agora eu falei em volume. O volume, galera, então o volume aqui, ó, no modelo, na maquete, no modelo, pelo volume na vida real, na torre. É quanto, professor? É essa relação aqui, ó, só que ao cubo, porque o volume envolve a grandeza ao cubo. Então, aqui vai ficar 1 por 100 ao cubo, é ou não é? Ah, bora, aí ficou fácil, né? Ficou de boa. Quer ver só? Isso é igual a 1 por 10 ao quadrado ao cubo é 10 à sexta. Ó, 1 por 10 à sexta. Você entendeu? Tá bom, tá bom. Mas por que você fez isso, professor? Eu fiz isso, gente. Por quê? Porque, por definição, pressão, ó, pressão, ó, pressão é o que, Boaro? É força sobre área. Então, a pressão, ela é, eu vou escrever aqui. A pressão é força sobre área. Tá. Que força que você está falando, professor? Eu estou falando da força-peso, gente. Porque essa aqui, ó, né? Imaginemos que isso aqui seja inicialmente a Torre Eiffel de verdade. Essa torre, ela tem um pesão lá louco, né? Então, o que acontece? Aquele peso, ó, tá exercendo uma pressão aqui, ó. Porque a força-peso sobre a área, né? Aqui, ó. É ou não é? Agora, se você imaginar que isso aqui não é a torre, é o modelo, a ideia é a mesma, só que a pressão vai ser outra. Por que a pressão vai ser outra? A pressão vai ser outra porque o peso é outro, porque a massa é outra, é ou não é? Porque a área é outra, claro, entendeu? Ah, então é isso que ele quer saber. Ele quer saber a relação entre a pressão da torre e a pressão do modelo. Muito bem, professor. E agora você vai fazer o quê? Eu vou lembrar você um detalhe que é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Então, lembre-se, gente, que a pressão aqui é o peso. O peso é a massa vezes a gravidade. Massa vezes gravidade por área. É ou não é? Massa vezes gravidade por área. E o que é a massa vezes a gravidade? Não se esqueça. Não se esqueça. Densidade é igual a massa por volume. Se densidade é massa por volume, a massa é igual a densidade vezes o volume. É ou não é? Então, aqui no lugar da massa, eu vou escrever densidade vezes o volume, tá, gente? Vezes a gravidade. Por que você fez isso, professor? Porque como eu preciso comparar esses caras, eu preciso comparar as pressões. É ou não é? Então, gente, quando eu fizer isso, eu vou cancelar essa densidade. Por quê? Porque ele usou o mesmo material. Ele afirmou isso. Usou o mesmo material. Tá bom? Então, vamos lá, professor. Vamos lá. Então, vai ficar como? Deixa eu só continuar aqui, ó. Ó, então, vamos lá. Então, a pressão é densidade vezes o volume vezes a gravidade por área. Tá? Por área. Muito bem, Boaro. Muito bem. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. No lugar da pressão na maquete, eu vou colocar a densidade, o volume da maquete, gravidade, área da maquete. No lugar da pressão da torre da vida real, eu vou colocar a densidade, que é a mesma, o volume da torre da vida real e a gravidade, que é a mesma, e a área da vida real. É ou não é? Então, gente, como ele quer a pressão da torre pela pressão do modelo, eu já vou escrever nesse formato aqui para você, tá? Então, ó,
a pressão da torre pela pressão do modelo, tá, gente? É pressão que eu estou falando aqui, não é peso não, tá bom? Vai ser igual a quanto, Poirot? Ó, vamos lá. Vamos lá. O que é a pressão da torre? A pressão da torre é igual, ó, a densidade, volume da torre, ele quer da torre, tá? Da torre vezes a gravidade, dividido por quem, professor Poirot? Dividido pela área. Qual área? A área da torre. E aqui dividido pela pressão exercida na maquete, que é a densidade, é feito de mesmo material, vezes o volume da maquete, vezes a gravidade, dividido pela área da maquete. É ou não é? Gente, você pode simplificar, percebe que dá para simplificar esse cara com esse cara? E esse cara com esse cara? Claro, são os mesmos. Então, eu vou fazer o que agora para continuar o exercício? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar como? O volume da torre pela área da torre, que multiplica a área da maquete pelo volume da maquete, vai ficar igual. Bom, galera, agora eu vou pegar a relação que eu tenho. Percebe que eu tenho uma relação entre eles aqui? Ó, eu tenho uma relação. Ó, a área da maquete pela área da torre é esse cara aqui, ó. A área da maquete pela área da torre. É ou não é? O volume da torre pelo volume da maquete, quem que é, Poirot? É o inverso desse cara aqui. Entendeu? Então vou fazer passo a passo para todo mundo aí entender. Então o peso aqui, pressão, perdão. Pressão da torre pela pressão na maquete vai ser igual a área maquete pela área da torre, que multiplica o volume da torre pelo volume da maquete. Então eu venho aqui e substituo, tá? Ó, esse cara aqui, ó, ele é 1 sobre 4, 1 sobre 10 a quarta, e esse, ó, né, 1 sobre 10 a quarta, e esse cara aqui é o inverso disso, gente. Como o volume da maquete pelo volume da torre é 1 sobre 10 a sexta, então, obviamente, eu vou até escrever isso aqui ao lado para você ver. Obviamente que o volume da torre pelo volume da maquete, que é o que está aparecendo aqui, ó, é ou não é? É o inverso desse cara aqui, ó. Claro, eu vou manter a mesma cor aqui para você entender o que é continuação. Continuação só. Então, o volume da torre pelo volume da maquete é igual a 10 a sexta. Muito bem, então, ó, eu venho aqui e faço assim, ó. Isso então é igual a 1 sobre 10 a quarta e 10 a sexta. Ora, então é 10 a sexta por 10 a quarta. É ou não é? Percebeu que esse cara aqui, ó, é 1 sobre 10 a quarta. Esse cara é 1 sobre 10 a quarta, então 10 a quarta fica embaixo. Então, tá certo, né, Poirot? Tá certíssimo. Venho aqui, simplifica esse cara com esse cara aqui, vai ficar 1, 2. E aí, vai ficar como, Poirot? Vamos lá, acabou. Acabou, é tetra, acabou o problema, ó. Então, eu vou escrever aqui, peso da torre. Agora dá para escrever de vermelho para destacar o final, né? Então, a pressão na torre, pressão exercida pela torre pela pressão da maquete, é igual a 10 ao quadrado, tá? Resposta do exercício, o que é, professor Poirot? 10 ao quadrado, quem que é? Esse cara aqui, ó. Letra C de Cristo. Letra C de Cristo, que legal, cara. Acertamos, tá vendo? Uma questão fácil, né, Bora? Fácil pra caramba, fácil coisa nenhuma. O professor, quando explica passo a passo, assim, você entende feliz e fala assim, nossa, velho, nossa, achei que fosse difícil. É que é assim, né? Fazendo com cuidado, passo a passo para todo mundo entender, sai de boa, né? É ou não é? Tá bom? Muito bem, galera, muito bem. Isso aí, ó. Aos poucos você vai avançando. Lembre-se sempre disso. Às vezes você vai pegar uns exercícios mais simples aqui, às vezes alguns um pouco mais complexos, né? Esse você vai caminhando, tá bom? Gente, lembrando, ó, o melhor investimento que você faz na sua vida é aquele que você faz em você, hein? Plataforma do Professor Poirot, o melhor custo-benefício do mercado. Tem uma quantidade absurdamente grande de exercícios lá. Na gravação desse vídeo aqui, eu tinha cerca de 3.000 exercícios lá resolvidos para você, em vídeos individuais, organizado, com plano de estudo. Invista em você, a melhor coisa que você faz na sua vida, tá bom? Gente, desejo um dia muito abençoado para vocês, que dê tudo certo, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu!